Olá, pessoa. Eu sou Vera Pinto e esse é o 29º Papo a Pô. Papo a Pô? 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 Não importa se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outra Pô qualquer. Aporta aqui que este podcast é feito para você. Se você gostar, divulgue em suas redes sociais. E se você quiser contar, sugerir, corrigir ou pedir algo pra gente, pode fazer isso pelo nosso Facebook, canal do YouTube, pelo nosso Instagram ou ainda pelo nosso e-mail, contato@papapô@gmail.com. Enfim, chegou junho, o mês do amor, o mês dos namorados. E nesse mês inspirador estaremos aqui, louvando esse sentimento lindo que é o amor e nos despedindo nessa temporada de outono. Vamos dar um tempo nesse nosso relacionamento. Como um urso, vamos hibernar no inverno, para, quem sabe, renascermos na primavera com outro formato. Teremos ainda 3 programas até o fim do outono. No de hoje, vamos apresentar uma sessão que você adorou, pessoa, e que a gente só fez um episódio, o aprendiz da personagem. Fica atenta aí para o figuraço que é o personagem de hoje, criado por Walter Hugo Mãe, um autor português que todo mundo precisa ler. No Dentro da Caixola, eu falo de curiosidades sobre a língua portuguesa. No Mão na Massa, uma receita portuguesa com certeza, com um tempero que o Walter Hugo cita direto no livro e que a nutricionista Flávia Gentil vai nos ensinar tudo de bom que ele tem. Não fica a dica? Eu trago outra vez dicas de filmes relacionados com o programa de hoje, que você vai ver tudinho no nosso Instagram de domingo. E, para terminar o programa, eu leio um trecho do livro do Walter Hugo Mãe, O Filho de Mil Homens. Vamos logo para o aprendiz de personagem? Primeiro vamos falar sobre ele. Walter Hugo Mãe é um escritor português contemporâneo que se tornou um dos expoentes maiores da literatura lusitana. Ele foi por 2 vezes vencedor do prêmio Portugal Telecom e, em 2007, ganhou o prêmio literário José Saramago, e ele vem recebendo uma ótima recepção da crítica especializada. O próprio José Saramago, quando entregou ao Walter Hugo o prêmio, que tem o seu nome, disse, abre aspas, a experiência da leitura de Hugo Mãe é como assistir a um novo parto da língua portuguesa, fecha aspas. Ele nasceu em Angola em 1971, mas vive em Portugal desde criança. É formado em Direito e tem pós-graduação em língua portuguesa. Ele navega ainda por várias facetas da arte. Escreve romances, poesia, literatura infanto-juvenil e, além disso, é artista plástico e cantor na banda de rock chamada O Governo. Também foi cofundador da Quase Edições e publicou livros de brasileiros como Chico Buarque, Adriana Calcanhoto, Caetano Veloso, Manuel de Barros e Ferreira Goulart. O que ele busca em sua literatura é compreender os universos interiores dos seres humanos e expandir a compreensão das identidades que perpassam todas as nossas vidas. A pessoa é levada a cada parágrafo, a cada página lida, a uma reflexão humanizadora. É um texto tremendamente humanizante. É impossível a gente não parar a leitura para fazer reflexões, pensar, filosofar sobre o mundo, sobre o que a gente está fazendo uns com os outros aqui nessa terra. Hoje, aqui nessa sessão Aprendiz do Personagem, eu quero falar de um personagem
personagem criado por ele, que para mim é muito especial e que habita o livro chamado O Filho de Mil Homens. Esse romance foi dividido em 20 capítulos. Esses capítulos, no início, se configuram quase como contos, que contam histórias variadas de personagens que sofrem de exclusão social. Então ele faz uma descrição primeira dos personagens, partindo da superficialidade do senso comum. E à medida que a gente vai avançando na leitura do texto, a gente vai adentrando na vida dessas pessoas marginalizadas. E a gente começa a criar empatia e elaborar reflexões profundas sobre o que elas sofrem. No livro, O Filho de Mil Homens, os personagens são colocados por Walter Hugo numa vila, que é uma aldeia à beira-mar, em que o tempo e o espaço não são ditos, porque não são especificados, porque na verdade essa vila existe em todos os lugares da terra, em todos os tempos. Há um pouco da aridez do seu solo em nossos pés, em nossos corações, e a gente entende, lendo Walter Hugo, que a gente precisa limpar os sapatos, na verdade, tirar esses sapatos sujos com modelos sociais que já não nos servem e, com os pés descalços, adentrarmos em outras localidades de nosso ser, para que a gente possa recriar as nossas vilas interiores. Os personagens desse romance, aos poucos, se entrelaçam em vivências capazes de promover novas conformações, novas modalidades de estar, de conviver, de ser. E é isso que a gente aprende lendo o livro. E hoje a gente vai ver o que se pode aprender com o personagem Crisóstomo. Crisóstomo é um homem de 40 anos que deseja um filho. Um dia, ele compra um grande boneco de pano numa feira, coloca ele no sofá e lhe dedica afagos e ensinamentos. E Walter Hugo escreve, abre aspas, começava sempre as frases por dizer, sabes, meu filho, era o que mais queria. Queria dizer, meu filho, como se a partir da pronúncia de tais palavras pudesse criar alguém. Fecha aspas. Mas Crisóstomo, aos poucos, foi sentindo que tudo era ausência. E diz Walter Hugo, abre aspas, o Crisóstomo começou a pensar que os filhos se perdiam, por vezes na confusão do caminho. Imaginava crianças sozinhas como filhos à espera, crianças que viviam como a demorarem-se na volta para casa por terem sido enganadas pela vida. Acreditou que o afeto verdadeiro era o único desengano, a grande forma de encontro e de pertença, a grande forma de família. Fecha aspas. E essa pessoa é a primeira grande lição que o Walter Hugo e o Crisóstomo nos dão nesse livro. O que é a família, senão uma forma de encontro e de pertencimento de pessoas que se amam? E o que é mais forte naquilo que chamamos família que o amor que une as pessoas umas às outras? Uma sociedade conservadora, patriarcal, que não aceita a alteridade, o outro em sua plenitude, que enxerga como rebeldes aqueles que esta sociedade considera um lixo, aqueles que ela invisibiliza, são sim seres que buscam integração, aceitação, que buscam pares, e Crisóstomo torna a esperança algo possível, a solidariedade algo a ser construído, mostra que um novo modelo de família pode sim ser construído. Vou resumir como Crisóstomo encontrou seu filho, Camilo, o filho de uma anã, que teve um fim trágico e recebeu toda a ira de sua comunidade por ser alguém que amava. Abre aspas. Toda a vila dizia que ridícula soava a ideia de uma triste anã querer amar, se o amor era um sentimento raro já para as pessoas normais, para as pessoas. Fecha aspas.
E diz Walter Hugo, abre aspas, o pescador pousou seu saco e ouviu dizer que havia um novo companheiro. E num segundo, o rapaz pequeno estava diante dele. Era um rapaz pequeno de 14 anos, deitado à vida depois que o avô morrera. Era um menino pequeno, um corpito de poucos quilos e muito susto. Assim o viu Crisóstomo. Era um menino na ponta do mundo, quase a perder-se, sem saber como se segurar e sem conhecer o caminho. Os seus olhos tinham um precipício. Um rapaz carregado de ausências e silêncios. Perguntou-lhe por responsabilidade, contendo a ansiedade, mas assim perguntando como se fosse uma coisa normal, se podia ser seu pai. E o rapaz pequeno olhou o homem grande e disse que sim, fecha aspas. Então vai aí a segunda lição que aprendemos com Crisóstomo, como é possível amar e construir uma família a partir de uma interação amorosa e não sanguínea, a partir de uma interação de pessoas que buscam ser felizes juntas. A outra lição que aprendemos com Crisóstomo é sobre a mulher. Em sua vida surge Isaura. Vamos falar um pouco sobre ela. Era uma mulher que, segundo a vila, fora desonrada. E assim, resumo aqui como ela passou a se sentir. Abre aspas. Sentia-se feia, via-se feia. Lavava-se e sentia-se suja. Via-se suja. Estava sempre magoada e suja. A Isaura falava e ouvia-se mal. Sentia-se burra. Não queria ser ninguém, queria diminuir até ser nada. Com o tempo, a Isaura emagreceu até um graveto, frágil, triste, a faltar-lhe todas as hormonas de ser mulher. Passaram anos e apareceu ali um homem, o Antonino, que lhe dizia bom dia e sorria para ela. Fecha aspas. E como nos conta Walter Hugo que a vila via Antonino? Assim, abre aspas. Era um homem com histórias horríveis, que tinha sido visto a subir as calças ao pé das águas onde os trabalhadores nadavam. Sabiam todos que havia crescido errado, diferente dos outros rapazes, diferente das pessoas. Era como alguém incompleto das ideias. Fecha aspas. Eles chegaram ao pedido de casamento. Ela pensava que todos os homens eram iguais e disse que sim. E assim se deu o matrimônio, abre aspas. O padre abençoou o casal mais por piedade do que por juízo. Era como casar dois animaizinhos destituídos de grandes méritos, mas indubitavelmente filhos empobrecidos de Deus, fecha aspas. O que aconteceu? O marido fugiu logo após o casamento e Isaura definhava cada dia e dizia: eu pensava que o amor era bom. Isaura, uma mulher entristecida, nunca ia à praia, onde as pessoas se expunham, se divertiam. Abre aspas. Ela estava toda de ossos à mostra, até coberta de panos se viam os ângulos agressivos dos ossos. Estava como faminta a Isaura, verdadeiramente apenas morria. Era uma mulher carregada de ausências e silêncios. Fecha aspas. Mas acordou numa madrugada e foi andando até o mar. E então aprendemos outra coisa com Crisóstomo, que a delicadeza e a compaixão curam. A compaixão é algo maior que a empatia. A empatia é a gente se sensibilizar pelo sofrimento do outro. A compaixão é agir, é ajudar o outro a sair daquela situação. Crisóstomo é um ser compassivo. Vamos voltar lá para a praia. A Isaura se sentou num lugar que Crisóstomo sempre ficava, e quando ele chegou ali, viu que era uma mulher muito magra e sentou-se ao seu lado. Ficaram ali longos minutos, até que ele disse bom dia. Ela não respondeu, pensando que ele era igual aos outros. Segundo ela,
aqueles homens eram todos iguais. Ele pensou que aquela coincidência de estarem ali no mesmo lugar era algo do destino e disse, abre aspas, acredito que vamos os dois ser felizes para sempre. Ela riu-se. A Isaura nem sabia rir, fecha aspas. Depois de acompanhá-la no caminho de volta e de insistir em saber mais sobre ela, ela enfim lhe disse seu nome. E ele disse, que nome tão bonito. E disse que a esperaria no dia seguinte, à mesma hora. Ela então pensou que agora poderia decidir por ser uma moça alegre. Abre aspas. Ser o que se pode ser é a felicidade. Fecha aspas. Ela, como não acreditava na felicidade como algo a seu alcance, via em seus agrados como devaneios, como se eles estivessem imitando, representando o amor. Mas o Crisóstomo fazia tudo com muito cuidado, abre aspas, porque queria ser todo ele uma solução para aquela mulher. Queria ser a resposta para cada receio, hesitação, dúvida e esperança. Fazia como se nem se visse que ela estava tão frágil, tão distante de parecer uma pessoa normal. Fecha aspas. A volta de Antonino, o marido fujão da noite de núpcias, abalou a harmonia que começava a existir. Mas aí Crisóstomo nos dá mais um ensinamento. Ao contrário de Isaura, Antonino havia percebido que era feliz quem se tornasse o que não podia, ser o que a vila dizia não poder ser. Mas o Crisóstomo era capaz de entender a afetividade como algo que perpassa as pessoas em sua complexidade. E a volta de Antonino foi mais uma oportunidade que Crisóstomo abraçou de ampliar sua família. E assim foi, abre aspas, o Crisóstomo abraçou o boneco do sorriso de botões e sorriu também. Beijou a Isaura e pensou que era uma boa ideia. Abraçou o boneco e o Antonino perguntou, posso misturar-me na vossa família? A Isaura disse que sim, fazendo um esforço genuíno para ser uma boa pessoa. Tão genuíno foi que a Isaura abraçou o Antonino. Ele chorou, fecha aspas. Walter Hugo Mãe, por meio do Crisóstomo, nos mostra o quanto é sensível a temas emergentes como o feminismo, a homoafetividade e a inclusão. Segundo Alessandra Heck, em seu artigo Afetos na Pós-Modernidade, uma leitura de O Filho de Mil Homens, Crisóstomo inventa uma família demonstrando, em uma das possíveis vias interpretativas, que o amor pode ser um ato de vontade. E segue, afeto deriva do latim, affectus, sentimento e emoção em diferentes graus de complexidade. Os afetos fazem parte do plano social e não somente do particular. Isso significa afirmar que as afetações são aprendidas. Quem é amado, aprende a amar. Pois então, pessoa, vamos aprender a amar com Crisóstomo. Eu termino esse bloco com as palavras de Hugo Mãe. Abre aspas. Todos nascemos filhos de 1000 pais e de 1000 mães. E a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo, como se os nossos 1000 pais e mais as nossas 1000 mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos um dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa que nunca estaremos sós. Fecha aspas. Eu aprendi essa semana algumas curiosidades sobre a língua portuguesa no site Gama Traduções e Interpretações. Vou citar algumas que eu achei mais interessantes. Como todos sabemos, o plural de qualquer é quaisquer, mas essa é a única palavra da língua portuguesa que tem o plural no interior e não no final. Eu nunca tinha me dado conta disso. Maçã e maçaneta. A maçaneta das portas tem esse nome por ser o diminutivo de maçã, porque antigamente as maçanetas tinham a aparência de frutas.
Soteropolitanos. Eu já sabia que quem nasce em Salvador se diz soteropolitano. O que eu não sabia era o porquê. A denominação vem do grego soter, que quer dizer Salvador, e polis, que quer dizer cidade. Cidade de Salvador. Mundo. Essa foi demais, essa eu nunca imaginava. Que mundo é um adjetivo com emprego muito raro, a gente nunca usa, que quer dizer limpo. Então, você é mundo. Agora, o contrário, a gente sempre ouve, que é o antônimo de mundo, que é imundo. Você é imundo, isso sim, né? Eu nunca que sabia que existia a palavra mundo com esse significado. Mas ficou aí, tudo isso aí dentro da caixola. E já que a gente está falando de um escritor português, eu resolvi que a receita de hoje ia ser um prato português. Walter Ugumãe fala muito em orégano durante o livro. Eu resolvi fazer uma receita com orégano usando batata e couve, que são dois alimentos muito utilizados na culinária portuguesa. E para ficar mais rico, eu coloquei grão de bico. Então é um cozido de batata, grão de bico, couve e orégano. Ficou delicioso e você vai encontrar essa receita sexta-feira no nosso Instagram. Agora vamos ver o que a nutricionista Flávia Gentil tem a nos dizer sobre o temperinho que vai na nossa receita. Olá, pessoal! Vem crescendo bastante o interesse por alimentos, temperos e especiarias com potencial antioxidante natural que minimizem os processos oxidativos e previnam alterações metabólicas no organismo, principalmente nesse período que estamos vivendo, a pandemia. Neste sentido, trago algumas informações importantes sobre o orégano, que é uma erva nativa do Mediterrâneo, norte da África e Oriente Médio, mas que já é bem difundida pelo mundo. Apresenta 38 espécies, sendo empregado amplamente como erva na culinária, como flavorizante de alimentos, em bebidas alcoólicas e em perfumaria, na obtenção de fragrâncias picantes. O orégano tem ganhado interesse de muitos pesquisadores pela sua potente ação antioxidante para sistemas lipídicos. Foram isolados 5 diferentes compostos fenólicos no orégano, entre eles o ácido rosmarínico, que possui, além de propriedades antioxidantes que bloqueiam peroxidação lipídica, apresentam outras atividades biológicas, como antidepressivo, hepatoprotetor, anti-inflamatório e antitumoral. Estudos mostram ainda a presença de outros 2 compostos fenólicos no extrato de orégano, o carvacrol e o timol, com propriedades antimicrobianas que agem sobre a membrana celular bacteriana, impedindo a sua divisão, e mostrou efetividade contra úlcera associada ao H. pylori e outras bactérias patogênicas. O orégano combina perfeitamente com tomate, alho, manjericão, azeite e batatas. Pode ser usado fresco, mas o seu aroma se intensifica com a secagem. E assim como as outras ervas aromáticas, deve ser adicionado ao prato no final da preparação. Por fim, não podia deixar de falar que nós brasileiros lembramos logo de pizza quando sentimos o cheirinho do orégano, mas ele vai bem em muitos outros pratos, como no molho de tomate em uma massa, na receita de batata com grão de bico proposta pelo Papapô, ou simplesmente realçando o sabor de um simples pãozinho assado com azeite. Então, aproveite e experimente os benefícios do orégano, você também.
No Fica a Dica de hoje, eu quero dizer a vocês que não deixem de assistir uma entrevista maravilhosa que o Walter Hugo deu, chamada Para que Serve a Literatura. Ela está lá no nosso canal do YouTube, na playlist Entrevistas que nós dicamos, né? E no mais, eu quero te dizer que você não perca as dicas de filme que estarão no nosso Instagram no domingo. Vou colocar dicas de filmes sobre família. Eu sei que você vai adorar. E aqui eu me despeço, esperando que esse episódio tenha feito bem a você, a tua alma, a tua família. Quarta-feira a gente se encontra para mais um Loucos por Literatura. E fica com um pouco da genialidade do Walter Hugo Mãe, pois eu vou ler um trechinho do capítulo 1 do livro O Filho de Mil Homens. Beijinhos! Capítulo 1. O homem que era só metade. Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava-se Crisóstomo. Estava sozinho. Os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade, como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas, metade da casa e dos talheres, metade dos dias, metade das palavras para se explicar às pessoas. Via-se metade ao espelho e achava tudo demasiado breve, precipitado, como se as coisas lhe fugissem, a esconderem-se para evitar a sua companhia. Via-se metade ao espelho porque se via sem mais ninguém, carregado de ausências e de silêncios como os precipícios ou os poços fundos. Para dentro do homem era um sem fim. E pouco ou nada do que continha lhe servia de felicidade. Para dentro do homem, o homem caía. Um dia, depois de ter comprado um grande boneco de pano que encontrou à venda numa feira, Crisóstomo sentou-se no sofá, abraçando-o. Abraçava o boneco e procurava pensar que seria como um filho de verdade, abanando a cabeça igual a estar a dizer-lhe alguma coisa. Afagava-lhe os cabelos enquanto fantasiava uma longa conversa sobre as coisas mais importantes de aprender. Começava sempre as frases por dizer: "Sabes, meu filho", era o que mais queria dizer. Queria dizer "meu filho", como se a partir da pronúncia de tais palavras pudesse criar alguém. A certa altura, abraçou mais forte o boneco, encolhendo-o até por espremer de encontro ao peito, e acabou chorando muito, mas não chorou sequer metade das lágrimas que tinha para chorar. Achando que tudo era ausência, achava também que vivia imerso, como no fundo do mar. Pensava em si como um pescador absurdamente vencido, e até a idade lhe parecia maior. O Crisóstomo começou a pensar que os filhos se perdiam, por vezes, na confusão do caminho. Imaginava crianças sozinhas como filhos à espera, crianças que viviam como a demorarem-se na volta para casa por terem sido enganadas pela vida. Acreditou que o afeto verdadeiro era o único desengano, a grande forma de encontro e de pertença, a grande forma de família. Sentiu uma urgência grave sem saber ainda o que fazer. Abriu a sua porta e arriscou sorrir. Imaginou, assim como num sonho, que uma criança abandonada poderia estar passando e quisesse entrar. Sonhou que um filho mais demorado poderia enfim descobrir o caminho para a sua casa e ocupar o seu lugar no sofá, onde o boneco de pano permanecia com um sorriso tão alegre, mas indiferente, um sorriso feito de botões vermelhos. Da porta aberta viam-se a areia da praia e a água livre do mar. A casa assentava numas madeiras fortes que pareciam árvores robustas a nascer e que, ao invés de uma frondosa copa, tinham em conjunto umas paredes intensamente azuis, com janelas a mostrar cortinas brancas atrás dos vidros. Era uma casa frondosa, se a cor pudesse ser vista como uma camuflagem capaz de marulhar semelhante às folhas. Como se a cor fosse por si só um alarido igualmente movimentado e ruidoso como a apelar. Era uma casa que não queria estar sozinha.
por isso apelava. Parecia que também navegava. Rangiam as madeiras do chão e, sendo toda a árvore, podia ser também um barco e partir. O homem que chegou aos 40 anos pescava, cozinhava para si os peixes com paciência e cuidado, sentava-se à mesa a ouvir quem ia estender-se ao sol ou jogar bola ali ao pé do mar. Ouvia aquela companhia que era uma réstia de companhia ou companhia nenhuma, e comia os seus peixes a pensar que tinha de haver uma solução. Decidiu que sairia à rua dizendo às pessoas que era um pai à procura de um filho. Queria saber se alguém conhecia uma criança sozinha. Dizia às pessoas que vivia no bairro dos pescadores, que era um pescador, e dizia que os amores lhe tinham falhado, mas que os amores não destruíam o futuro. Pensava o Crisóstomo que, a algures, na pequena vila, haveria alguém à sua espera, como se fosse verdadeiramente a metade de tudo o que lhe faltava. E muito pouco lhe importava o disparate. Tinha nada de vergonha e sonhava tão grande que cada impedimento era apenas um pequeno atraso. Nunca a desistência ou a aceitação da loucura. Pensava que quando se sonha tão grande, a realidade aprende. Os escritos de Walter Hugo Mãe lidos neste episódio foram retirados do livro O Filho de Mil Homens, publicado pela editora Biblioteca Azul em 2016. O Fado Menor, ensaio simples, que você aqui ouviu, está disponível no canal do YouTube de Ricardo Mata Guitarra. As demais músicas instrumentais aqui apresentadas são da biblioteca de áudio do YouTube e os efeitos sonoros são do site freesound.org. O Papapô é um projeto sem fins lucrativos, nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. Conta com 4 pessoas voluntárias, que são eu, Vera Pinto, que faço a produção, o roteiro, a apresentação e a edição, a nutricionista Flávia Gentil, que dá informes e dicas nutricionais, o nutricionista e doutorando em letras Elri Costa, que roteiriza e apresenta a série Loucos por Literatura junto comigo, e o músico Júlio Lima, que nos apoia nos assuntos musicais. O Papapô tem ainda 3 mulheres trabalhando para você, que nos ouve e nos vê nas diversas mídias onde estamos. A coordenação digital e o design é de Natália Araújo, a edição de vídeo é de Priscila Simas, que também é assistente de produção, e Hannah Nery é a nossa editora freelancer. O Papapô é gravado e editado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Papapô. 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 Yes.